Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos à continuação de Esperança para você. O chamado dos filhos de Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Houve um tempo de grande perseguição contra a igreja cristã em Jerusalém. Esse momento histórico é chamado de a Grande Perseguição, no qual os cristãos sofreram tanto que se espalharam pelas regiões de Samaria e da Judéia. Naquela época, havia um homem chamado Saulo, que perseguia os cristãos, consentia na morte deles e aprovava atos bárbaros contra eles. Saulo foi testemunha ocular do apedrejamento de Estevão e de muitos que confessavam a fé em Cristo. Aquele homem cruel sentia tanto prazer na morte dos filhos de Deus que, para oprimi-los o máximo possível, uniu-se a oficiais do rei. Em Atos 26:12, lemos que um dia, quando estava a caminho de Damasco, para oprimir e prender cristãos, Saulo foi envolto por um resplendor de luz mais forte do que a claridade do sol ao meio-dia, de modo que ele e os que acompanhavam caíam por terra. Ainda prostrado, Paulo ouviu uma voz que lhe disse: em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegues? E continuou: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão era usada para referir-se aos animais capturados e presos com ferrões. Eles se batiam ou mordiam os aguilhões, machucavam-se nos ferros, mas não conseguiam escapar deles. O Senhor usou essa imagem para alertar Saulo de que poderia continuar a perseguir os cristãos, mas isso não os deteria, nem impediria a propagação do Evangelho. Além disso, o Senhor mostrava a Saulo que dura coisa, mau negócio, era afrontá-lo. Saulo então perguntou: quem és, Senhor? Percebemos que ele não sabia de quem era a voz que ouvia, pois não a reconheceu. Entretanto, desejava conhecer quem lhe falava. A voz continuou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Repare que Cristo considerou-se também perseguido junto do seu povo, pois quem o recebe como Salvador torna-se um com ele. Você é um com Deus, você e Deus são um só. Isso é um privilégio infinito. No versículo 16, lemos:
Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus não se referia apenas ao ato de Saulo levantar-se do chão. Aquelas eram palavras de encorajamento, pois apenas da maneira vil e cruel como Saulo agira em relação ao povo de Deus, o Senhor Jesus estava derramando graça e boa vontade sobre ele. O Senhor não intencionava vingar-se de Saulo pelas ofensas que este cometera. Ao contrário, ele queria mostrar o seu poder, fazendo dele um ministro e uma testemunha do Evangelho. Saulo tornou-se apóstolo por vontade do Espírito Santo. Ele não foi um apóstolo da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dos mortos. A função dos apóstolos era testemunhar o que tinham visto Jesus fazer durante seu ministério terreno. Apesar de não ter vivenciado tal experiência, Saulo recebeu do Senhor Jesus o mesmo título. O versículo 16 de Atos 26 demonstra a obra que o Senhor faria na vida de Paulo a partir daquele momento. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Querido amigo, o chamado de Paulo, o meu e o seu não são diferentes. Paulo foi escolhido, mas não foi o único, pois muitos também o foram depois dele. Você tem um chamado de Deus. Como sei disso? Não foi sem propósito que o Todo-Poderoso usou esta mensagem que fez você se entregar a Ele. O cantor que entoou uma música tocante, aquela revista evangélica que você leu, que chegou às suas mãos, a mensagem ungida que você ungiu na igreja, a palavra daquele cristão que abriu seus olhos. Você foi chamado para o mundo de Deus. Deus tem um propósito com você. Deus disse a Saulo: por que te apareci por isso? Ele ainda aparece hoje. Sabe por quê? Para que você tome uma atitude. Você precisa se levantar, sair da cadeira da derrota, do crime, da prisão, da prostituição, homossexualismo, das drogas, da mentira, da desonestidade. Largue tudo isso. O pecado não compensa. Por meio da mensagem bíblica, Jesus revela-se a você. E agora está dizendo: levanta-te, fique de pé, porque te apareci para isso. Deus não aparece só em visão, Ele aparece como uma mensagem
quando Ele toca você por dentro, isso também é o aparecimento de Jesus. Eu obedeci à visão celestial, pois Deus queria fazer de mim o que tem feito. E você, tem sido um ministro da fé, cujo poder de Deus age em sua vida e nas outras pessoas? Acorde. Se você já presenciou alguém ser curado, isso foi uma demonstração de que a graça de Deus é tão grande e foi ministrada com tanto poder que agiu sobre a vida de pelo menos 2 pessoas, a de quem foi usado para ministrar a cura e a de quem teve fé para recebê-la. Se você viu alguém ser liberto de um espírito maligno, a graça do Senhor não só libertou tal pessoa, como também revestiu-a para ser ministra e testemunha do seu reino. Se você já viu alguém ser salvo, alguém ser liberto, encontrar paz, tudo isso é milagre de Deus. O Altíssimo não fala apenas com aqueles que têm o dom de pregar, mas com todos os cristãos. Está na hora de você assumir seu ministério e testemunhar o poder dele, o poder de Deus, o amor dele, o amor à palavra de Deus. Atualmente, os evangélicos representam um grande percentual da população brasileira. A grande virada acontecerá quando os filhos de Deus entenderem que há manifestações das bênçãos divinas, aquilo que vem e ouve da parte do Senhor, torna-os pessoas de Deus, ministros e testemunhas de Deus. Você agora representa Jesus, tanto para passar o amor de Jesus como a palavra dele. Meu amigo, minha amiga, ponha-se de pé, levante-se e saia do chiqueiro do diabo. Pare com as lamúrias e inseguranças. Não deixe que pensamentos de derrota o dominem. Há pessoas que não acreditam em soluções para a vida delas, pois se esquecem que Jesus falou para Paulo, e agora fala a elas, porque te apareci para isso. Ora, apareceu para quê? Para te pôr como ministro e testemunha, e testificar de que, tanto das coisas que tem visto, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda. Essa é a verdadeira, esta é a verdade, isto é o que importa. Importa é a gente passar a palavra de Deus, passar o amor de Deus. Isso não precisa ser na igreja com o pastor pregando, como obreiro. Você pode fazer isso a todo momento, em todos os lugares, porque você representa um Deus vivo, de amor incondicional, que te ama infinito e quer mais e mais você estar dentro de você e ser um só, você e Ele. Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração, busca a Deus com todas as forças. Pai lindo, tremendo, maravilhoso, fiel e verdadeiro, Pai, te agradecemos, Pai, por o Senhor nos fazer ministros do Senhor. Somos seu representante, somos ministros. Somos agora, Pai, testemunhas. Pai, num governo existe o presidente e o ministro da educação, o ministro da saúde, o ministro disso, daquilo. Então eles têm um ministério, porque eles são um ministro. Eles representam o país naquele setor. E tem um ministério enorme para tomar conta, e o Senhor nos fez ministro e nos deu um ministério enorme para a gente fazer. Isso virá bênção sobre bênção, só aumentar cada vez mais, e só ter vitória
em cima de vitória. Que a sua luz brilhe, Pai, no nosso ministério, para a gente ajudar esse povo sofrido, esse mundo sofredor, pessoas solitárias, Senhor, triste, doente, magoada. Pai, queremos, Senhor, ser usado por Ti, fazer a Tua vontade, queremos Te agradar, Pai, porque o Senhor já nos deu a maior posição do universo, ser Seu Filho, ser Seu representante. Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, agora eu te peço, derrama o Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar, a destruir todo o mal, toda a obra do inferno, todo o poder maligno. Em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo você, demônio. Eu quebro as suas forças. Eu te amarro, eu quebro o teu poder. Eu paraliso a tua ação nessa vida. Você não pode mais agir nessa vida. Eu te proíbo, está amarrado. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu, dor, doença, caroço, hérnia, vício, briga, ódio, mágoa, opressão, depressão, inveja, orgulho. Aonde você estiver, não importa onde estiver agora, eu amarro você. Toda a sua obra, eu arranco você daí e te dou uma ordem. Sai agora, eu te queimo. Queima, queima, queima e saia daí agora, em nome de Jesus, fora, para não voltar mais. Saia agora, fora, saia em nome de Jesus. Pai querido, vamos sempre te buscar, te conhecer mais, Senhor. Estar sempre na tua presença, na tua palavra, Senhor. Porque queremos, Senhor, estar sempre te agradando. E, Pai, confiamos no teu amor infinito e incondicional. Pai, e queremos realizar o teu sonho, que é fazer de nós mais que vencedores, fazer de nós um sucesso. Nós cremos e te agradecemos. Pai, muito obrigado. Amém e amém.